Roberto, defina para nós sobre a arquitetura de luxo e a decoração de luxo. Precisamos de uma aula sua hoje. Prazer estar aqui, Paula. A arquitetura de luxo, ela tem, como luxo em si, ela tem dimensões. Então, como o meu cliente enxerga o luxo. Então, nós estamos falando de mais de uma possibilidade, né? Então, quer dizer, o luxo tem pelo menos 3 dimensões onde as pessoas entendem o que é luxo para mim, Certo. o que é luxo ao meu redor, que é para mim é o individual, é a dimensão individual. Certo. Eu tenho uma dimensão, uma percepção que é a percepção social do luxo, que é aquela que é onde eu vivo, aquilo é luxo. Então, naquele lugar onde eu estou, o que é luxo? Depende do que tem ao meu redor. Então, essa é a segunda dimensão do luxo. Certo. E a terceira dimensão do luxo é o luxo universal, absoluto. É quando a gente fala, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de um iate de 300 pés, 250 pés. Estamos falando de uma embarcação que qualquer pessoa que vai entrar lá, ela percebe que aquilo é luxo. Quer dizer, dificilmente a pessoa fala, isso aqui não é luxo. Sim. Né? Porque tem gente que vai entrar no Burj Al Arab e vai falar, isso aqui está over, né? E isso aqui não é luxo para mim, isso aqui está muito exagerado, né? Sim. O design de interiores, enfim. Então o luxo é muito pessoal nesse sentido. E depois a gente tem que separar também o que é luxo antigo e luxo novo, né? Então, enquanto o grande consumo está indo atrás das marcas de luxo, vide Bernard Arnault, fundador da LVMH, com aquele portfólio grande de luxo, e ele tem ali pessoas que estão indo buscar nas marcas, né? E esse é o grande volume, buscar nas marcas o ingresso no mercado de luxo, né? Sim. Então, quando a gente fala do ponto de vista do luxo antigo e luxo novo, a gente vai dividir novamente o luxo em aspiracionais, né? Aquele acessível, que é a tentativa das marcas de luxo abraçar o maior número de clientes possível, e aquele absoluto que ele já está além. Então ele tem a própria pessoa que faz o terno dele, ele já tem o alfaiate, ele já tem o designer que cria peças únicas para ele. Sim. E esse está um luxo lá em cima, luxo absoluto, né? Sim. Então é importante separar um pouquinho na arquitetura de luxo. Como é que eu transporto isso para a arquitetura? Certo. Bom, clientes que vão achar que o luxo minimalista, então aquele com poucos elementos, né, mas com detalhes que quem conhece entende que é um assunto muito caro, quer dizer, alguns pilares que o luxo tem que carregar, né? A palavra luxo, acima de tudo, ela é uma categoria. Exato. Né? Então o pessoal fala, o que é luxo? Luxo é uma categoria. Quando você vai alugar um carro no aeroporto, você pergunta, você quer um carro? E aí você tem N tipos de carros, econômicos, etc. E você tem uma luxury ali, que é um luxury car. E aí que é uma categoria que agrega que tipos de carros? Os maiores? Não, os que têm maior número de qualidade de conforto, né, tecnologia, né, a marca entra também. Quando a gente fala em luxo como categoria, e na arquitetura não é diferente, ele permeia, quer dizer, a percepção de que alguns benefícios já estão atendidos, ela é evidente. Por exemplo, vou num hotel de luxo, o atendimento, o que eu espero que seja? Atencioso. Certo. Eu espero que tenha design, que tenha design. Então, eles acabam adquirindo marcas de luxo para o seu portfólio que realmente conversam com esse consumidor de alta gama, com esse consumidor de alto poder aquisitivo. Certo. Então, assim, dando uma pincelada no assunto, porque é um assunto, claro, muito profundo, mas a arquitetura de luxo, ela tem que responder pelo menos alguns pilares, né? A arquitetura de luxo, ela não é barata. Sim. Né? Então, o valor elevado é um deles. A arquitetura de luxo, ela tem inovação, né? Ela não é tradicional. Não se faz uma casa de luxo que não tem automação hoje em dia. Então é difícil, a arquitetura de luxo tem que ter automação, a arquitetura de luxo tem que ter tecnologia embarcada, a IoT, né? A arquitetura de luxo tem que ter design, tem que ser ecologicamente correta, ela tem que ter sustentabilidade. Então o consumidor de luxo é um consumidor que ele está antenado com as tendências. Então, claro, sustentabilidade social, a madeira que vem para o móvel, para uma casa de um consumidor de alta gama, não tem essa de ela não ser certificada. Sim, tem que ser. Então assinaturas, design, preço elevado, outra coisa, exclusividade. Personalização. Né? Quer dizer, quando a gente fala em personalização, customização, a palavra exclusividade, ela vem de exclusão. Então, quando a gente fala em eu posso, ele não.
né? A palavra é exclusão. Então, quer dizer, é uma coisa que eu posso ter porque Sim. eu tenho determinado poder aquisitivo. É escasso, né? Então, fala assim, então em qualquer esquina eu compro essa cadeira, eu compro esse móvel, eu posso comprar também. Não. Não. Quer dizer, ele tem... Então, por exemplo, uma série limitada de relógios se aplica também aos móveis, se aplica também aos Sim. equipamentos. Outro elemento que o luxo precisa ter, e que faz sentido, muito sentido para o arquiteto, é a Certo. adequação ao ambiente onde ele está, né? Então eu faço uma casa estilo palaciana, francesa, numa praia no Ceará. Então não vai conversar, né? É um Então, quer susto. É um dizer, susto. precisa, é de Sim. luxo? Não, é uma casa, bom, tem muitos elementos de luxo, mas precisa ter uma legitimidade territorial ali, Sim. né? Ele precisa conversar com o ambiente onde está. É uma coisa que na hotelaria se fala muito quando está falando em construções, né? E quando se fala, obviamente, em projetos de casas muito grandes, quando se fala de projetos de hotéis, projetos de apartamentos, ele Sim. tem que conversar, senão fica de novo aquela praia do Ceará lindíssima e aquele prédio de Nova York no meio da praia do Ceará. E aí o pessoal fala, nossa, é luxuoso, é muito bonito, e pago muito caro nisso, né? Mas aí o consumidor de alta gama é aquele que vai mandar fazer uma casa dele toda com alimentos naturais, que vai conversar com o ambiente onde ele está. Então, de novo, o luxo se separa aí um pouco entre o que eu acho que é luxo, o que aquele consumidor que é o fazendeiro de soja acha que é luxo, o que a pessoa local que ganhou dinheiro com o seu comércio e tem muito dinheiro acha que é luxo. Então, ou seja, ele tem várias percepções. Sim. O arquiteto, para fechar essa primeira pergunta, o arquiteto Certo. que consegue fazer essa leitura do seu cliente e tem a capacidade de como um camaleão ali, mudar o seu jeito de ser isso e adequar seu estilo à percepção de luxo do cliente, ao prisma do cliente, a visão, e entender que o que ele gosta de luxo é aquilo, esse determinado projeto, então ele tem mais sucesso, e é isso que a gente tenta dizer. É atender o que o cliente entende como luxo e aí responder aquela demanda do cliente.